Como é bom estar com você novamente. A gente vai continuar a aula sobre narcisismo. Nós vamos ver alguns pontos agora. Nós já falamos sobre o narcisismo primário. Agora a gente vai estar entrando na questão do narcisismo secundário, para você entender melhor e de maneira mais completa e perfeita o que ele é e o que significa, tá ok? Então, a gente vai para o slide aí, depois que nós falamos sobre narcisismo primário, encerrando narcisismo primário, diz o seguinte: é dessa forma, pois, que a criança entra no segundo estágio do narcisismo, a qual Freud denominou de narcisismo do ego, ou narcisismo secundário, porque foi retirado dos objetos a partir do processo de identificação com as figuras parentais ou seus representantes. No momento em que a criança é retirado dos objetos, a partir desse momento ela começa a ter o processo de identificação com as figuras parentais ou os seus representantes, e aí Freud dá o nome de objetos secundários, ou melhor, narcisismo secundário, para você entender melhor esse processo. No próximo slide a gente vai falar literalmente sobre o narcisismo secundário, e eu quero que você entenda e caminhe comigo. Olha só o que diz. No caso do narcisismo secundário, há dois momentos. Primeiro, o investimento nos objetos, e depois esse investimento de reforma para o seu ego. Quando o bebê já é capaz de diferenciar seu próprio corpo do mundo externo, ele identifica suas necessidades e quem ou o que as faz ou o que as satisfaz. O sujeito concentra em um objeto suas funções sexuais parciais ao investimento objetal, que em geral se dirige para a mãe e o seio como o seu objeto parcial. Vamos pensar um pouquinho nessa frase aí, no que ela quer dizer para a gente. No caso desse narcisismo secundário, há dois momentos. Primeiro, tem o investimento nos objetos, investimento naquilo que ele vê como as suas necessidades. E depois, esse investimento ele reforma para o seu ego, para o seu eu, para o seu próprio ser. E quando o bebê já é capaz de diferenciar seu próprio corpo do mundo externo, como nós lemos, ele identifica suas necessidades e quem ou o que vai satisfazer as suas necessidades. O bebê ele consegue identificar as suas necessidades, mas além de identificar quais são as suas necessidades, ele consegue também identificar quem ou o que vai satisfazer as suas necessidades. Ele consegue diferenciar o corpo do mundo externo. O bebê consegue diferenciar quem ele é do que o mundo é e significa para ele. É quando ele começa a conseguir a ter esse tipo de identificação. E ele consegue identificar tudo isso a partir das suas necessidades, entendendo quais são as necessidades reais que ele tem e quem vai saciar essas necessidades, quem vai suprir as suas necessidades diante daquilo que ele virá apresentando com o passar do tempo. Então, ele vai concentrar tudo isso em um objeto, suas pulsões sexuais parciais, há um investimento objetal que em geral se dirige para a mãe e o seio como objeto parcial. Olha que interessante, ele projeta tudo isso para sua mãe, ele vê a mãe como o objeto de desejo dele e quem vai satisfazer todas as suas necessidades. Ele concentra num objeto e nas suas pulsões sexuais parciais, na sua própria mãe. Há um investimento objetal. Ele vê a mãe como seu objeto de prazer. E quando ele se dirige para a mãe e para o seio da mãe como seu objeto parcial de saciação, ele consegue ser saciado na sua mãe todas as suas necessidades. Num primeiro momento, ele entra numa disputa com o seu pai, como se fosse um complexo de Édipo e o ideal do eu, né? O ideal do eu faz com que ele tenha esse equilíbrio do complexo de Édipo. E no narcisismo secundário, ele já tem seu objeto de satisfação, seu objeto que irá satisfazer todas as suas necessidades. Vamos voltar aí para o slide que diz o seguinte: com o tempo, a criança vai percebendo que ela não é o único desejo da mãe, que ela não é tudo para ela. Sua majestade, o bebê, começa a ser destronado.
Essa é a ferida infligida no narcisismo primário da criança. A partir daí, o objeto consistirá em fazer-se amar pelo outro, em agradá-lo para reconquistar o seu amor. Mas isso só pode ser feito através da satisfação de certas exigências. O ideal do seu eu, Naso, 1988, página 59. A gente voltou com esse assunto, como foi falado no estágio anterior, para que isso fique muito bem frisado na tua mente e também seja desenvolvido na sua prática psicanalítica do dia a dia. Que a criança, ela com o tempo, ela vai perceber que ela não é o único objeto de desejo da mãe, que ela não é tudo para sua mãe. Na verdade, a mãe vê ela como alguém muito especial, que alguém que ela ama, que alguém extremamente amada e querida dentro da sociedade, dentro do âmbito familiar, mas ela não é o único centro das atenções. Você pode perceber que toda criança, ela luta para ser o centro das atenções. Ela faz de tudo para querer concentrar e centrar nela o objeto da atenção e do desejo dos pais. Então ela, criança, sua majestade, o bebê, ela começa a ser destronado no narcisismo secundário. Ela começa a perder esse trono que ela criou para ela mesma e se colocou lá, entendendo que ela é a majestade do ambiente, que ela é a pessoa que domina todo o ambiente e a atenção de todos. Então, esse destronamento é necessário e é fundamental. E essa ferida infligida, ela é infligida lá atrás no narcisismo primário na criança, como nós vimos. E isso começa no narcisismo primário e ele vem se desenvolvendo dentro do narcisismo secundário para que isso seja desenvolvido da melhor maneira possível na vida da criança. O próximo slide vai falar algo muito significativo também que vai nos fazer pensar. Olha só o que diz o próximo slide. De modo geral, tanto os traços do narcisismo primário como do narcisismo secundário irão constituir a personalidade e acompanhar o indivíduo durante toda a sua existência. Foi a partir do olhar libidinizado da mãe que a criança reconheceu-se e se sentiu amada. Daí para frente, todas as suas escolhas objetais e realizações terão por base esse período em que foi possível o desenvolvimento do amor por si mesmo. Vamos pensar no que está escrito aí e vamos raciocinar a partir de um pensamento lógico. Olha só que interessante o que fala o narcisismo secundário. Todos os traços do narcisismo primário, como todos os traços do narcisismo secundário, irão construir ou constituir a personalidade e acompanhar o indivíduo durante toda a sua existência. Então, tudo que você aprende na formação da sua personalidade e tudo aquilo que você começa a desenvolver no seu caráter, tanto narcisismo primário como narcisismo secundário, eles vão te acompanhar a vida inteira. Não vai ser em alguns processos da sua vida, não apenas em alguns períodos. E é difícil para nós entender que nós somos narcisistas. Nós somos aquilo que nos foi construído desde a tenridade. Nós somos a construção do próprio eu a partir daquilo que implantaram dentro de nós quando ainda éramos bebê, crianças. Nós somos a construção daquilo que nos foi repassado, ensinado, daquilo que foi inculcado em cada um de nós para que houvesse esse desenvolvimento dentro de toda a formação de uma personalidade até a construção ou início da construção de um caráter. Lembra você que o caráter, ele não é construído em si próprio, ele é forjado durante a vida toda. Então, durante toda a vida, há a construção desse caráter. Então, lembro para você que tanto o narcisismo primário como o secundário irão constituir a personalidade e acompanhar o indivíduo durante toda a sua existência. Durante toda a vida do indivíduo, ele sempre vai ter traços de narcisismo primário e de narcisismo secundário. Foi a partir desse olhar libidinizado da mãe que a criança reconheceu-se e se sentiu amada. Quando fala de um olhar libidinizado, não é olhar apenas de desejo ligado à sexualidade. Libidinizado é o olhar a partir do desejo pela vida da mãe, a mãe
passou um olhar de desejo pela vida da criança, que a criança se reconheceu e se sentiu amada, que ela conseguiu se reconhecer. A criança, ela só consegue se reconhecer amada e se sentir amada a partir do momento que a mãe, ela passa uma visão libidinal para a criança da maneira correta. A libido, volto a repetir, não está ligada apenas à sexualidade ou uma mentalidade sexual. Libido é o prazer pela vida. E quando a mãe apresenta a libido para a criança como um prazer pela vida, a criança começa a se reconhecer e começa a se sentir amada em todas as instâncias da vida dela. Daí para frente, todas as suas escolhas objetais e realizações terão por base esse período em que ela foi desenvolvida e amada por si mesma. É quando a criança conseguiu ser amada por ela mesma. Você consegue ser amado por você mesmo? O amor próprio é fundamental, é necessário. Não o excesso de amor próprio. O excesso de amor próprio gera em você narcisismo, um narcisismo implantado, um narcisismo opressor. Agora, todos nós somos narcisistas a partir do momento que nós desenvolvemos o amor próprio, mas conseguimos também ver nas outras pessoas, pessoas diferentes e amadas também por si próprias e até por nós mesmos também. Caminhando para o próximo ponto, o próximo slide vai falar sobre as escolhas objetais. Freud, em 1914 a 1974, ele escreve que existem dois tipos de modelos sobre a questão das escolhas objetais: o anaclítico e o narcisista. O primeiro deles, o anaclítico, também denominado de ligação, tem a mãe como modelo, por ter sido esta ou aqueles que a substituíram o seu primeiro objeto de amor. Amor esse, ressalva, diretamente vinculado à satisfação de suas necessidades básicas. Então, existem, sobre as escolhas objetais, Freud fala, existem dois tipos de modelos de escolhas objetais: o modelo anaclítico e o modelo narcisista. O modelo anaclítico é que a mãe é vista como modelo, como base, por ter sido ela, a mãe, aquela pessoa que substituiu a figura da mãe, o seu primeiro objeto de amor, visto como o primeiro objeto que oferece a criança. Amor esse, Freud ressalva isso muito bem, diretamente vinculado quando as suas necessidades foram satisfeitas nessa pessoa, necessidades básicas. Então esse amor é visto como amor anaclítico, ou escolhas objetais anaclíticas. E tem as escolhas objetais narcisistas. E daí então a gente volta para o slide para ver o outro modelo de escolha objetal, a qual Freud chama de narcisista. Toma a si mesmo como objeto amoroso. Geralmente, essas duas modalidades de escolhas objetais estão presentes em todas as pessoas, embora em graus diferenciados. O que isso significa? Vamos voltar para cá. O outro modelo de objeto, de escolha objetal, é o que nós chamamos objeto narcisista, ou escolha objetal narcisista, que a pessoa toma a si mesmo como objeto amoroso, ela se vê como o único objeto de amor na face da terra. E aqui Freud ele fala algo muito interessante, que essas duas modalidades de escolhas objetais, tanto o anaclítico quanto narcisista, eles estarão presentes em todo desenvolvimento, em toda pessoa, em toda a história humana, mas só que em graus diferentes. Um mais, outro menos. Um mais acentuado, outro menos acentuado. Mas Freud fala que isso vai estar muito visível e perceptível na história humana e na história de toda e qualquer pessoa. O próximo ponto que a gente vai estar vendo aí, nós vamos ver algo muito interessante também, que fala o seguinte, o próximo slide. Dizemos que um ser humano tem origem nos dois objetos sexuais, eles próprios e a mulher que cuida deles. Eles próprios porque eles se veem como objeto de desejo, e a mulher que cuida deles como a referência de objeto de desejo. E ao fazê-los, estamos postulando a existência de um narcisismo primário em todos, o qual em alguns casos
pode manifestar-se de forma dominante em sua escolha objetal. Freud, 1914 a 1974, página 105. E olha só o que diz esse texto. Diz o seguinte: e todo ser humano tem origem nos dois objetos sexuais, eles próprios e a mulher que cuidou dele. Por que a mulher que cuidou dele? Porque pode ser a mãe ou pode ter sido criada por uma pessoa que substituiu a figura materna. Não propriamente a mãe, mas uma pessoa que substituiu a figura materna. E quando isso é feito, postulando a existência de um narcisismo primário em todos esses ambientes, o qual em muitos casos, ou em alguns casos, pode manifestar-se de forma dominante em sua escolha objetal. Na maioria das vezes a gente pode escolher um ou outro, e escolhendo um, claro e lógico, esse que nós escolhemos, ele pode se manifestar dominante nas nossas escolhas, sempre nas escolhas da vida. Tem pessoas que podem se ver como objeto de desejo, mas pode ver a figura de uma outra pessoa como objeto de desejo dele. Então você pode fixar isso em você mesmo, ou em muitas vezes numa outra pessoa, ou até mesmo tendo essa visão das duas coisas na sua própria vida. Você se vendo como objeto de desejo ou numa pessoa também. O amor próprio ou o amor por alguém, ou apenas o amor próprio, ou apenas vinculado o amor a uma outra pessoa, ou desejo a uma outra pessoa. Isso é muito interessante, que isso nos mostra o forjar de um caráter a partir de todas essas questões que nós vemos aí nos princípios ou nos primórdios da nossa própria vida. Vamos dar continuidade aí no próximo slide, que fala o seguinte: dando continuidade aos seus argumentos, Freud escreve que as escolhas objetais narcisistas, elas manifestam-se predominantemente nos homossexuais e em alguns tipos de mulheres. O narcisismo de outra pessoa, diz Freud, exerce grande atração sobre aqueles que renunciaram a uma parte do seu próprio narcisismo. 1914, barra 1974, página 106. Desse modo, completa que, como nos homens predominam as escolhas do tipo objetal de ligação, estaria explicado porque certas mulheres narcisistas exercem tanta atração sobre eles. Vamos pensar aí nesse slide de maneira objetiva. Freud, ele tem um argumento muito interessante quando ele escreve que as escolhas objetais narcisistas manifestam-se de maneira predominantemente nos homossexuais e em alguns tipos de mulheres. Porque ele fala em alguns sexuais, em alguns homossexuais e em alguns tipos de mulheres. Porque não sei se você lembra que o ser humano, ele tem origem em dois objetos sexuais: eles próprios ou a mulher que cuida deles. E muitas vezes, alguns homossexuais, como Freud fala, ou algumas mulheres, elas acabam fazendo o seguinte: eles olham para eles próprios como sendo o objeto de desejo, aquele que precisa se ver desejado ou amado, ou cada dia mais atraído por outras pessoas. Então eles mesmos se veem como objeto de desejo, ou até mesmo na figura da mulher que cuidou deles, na figura materna. Isso acaba sendo, às vezes, acentuado na figura da mãe, na figura de algumas mulheres, em alguns tipos de mulheres. Por que isso? Porque o narcisismo de outra pessoa, diz ele, exerce grande atração sobre aqueles que renunciaram a uma própria parte do narcisismo. E você acaba tendo grande atração sobre aqueles que renunciaram a uma parte do seu próprio narcisismo. Você acaba sendo atraído por aqueles ou sobre aqueles que acabam renunciando, fazendo uma renúncia do narcisismo que viveram ou que poderiam ter vivido e acabaram não vivendo.
Então, essas pessoas sempre serão atraídas por outras que teve falha na construção narcisista ou até mesmo no desenvolvimento do processo narcisista. E desse modo ele completa que, como nos homens predominam as escolhas do tipo objetal de ligação, estaria explicado porque certas mulheres narcisistas exercem tanta atração sobre eles, porque tentam encontrar na mulher que é o objeto de desejo a figura materna, tentam procurar no objeto de desejo a figura materna, a figura da mãe, que cuidou, que passou carinho, que pode ter dado limitações ou pode ter dado liberdade de limites, não impondo limite algum. Então, quando se escolhe, muitas vezes quer se escolher uma mulher parecida com a mãe para ter dentro da relação do casamento ou dentro da relação amorosa a figura materna como referência para a vida daquela pessoa. Muitos de nós praticamos narcisismo em muitos momentos da nossa vida. Vamos lá caminhar mais um pouco. Quanto às realizações pessoais, essas têm por base o ideal do ego, que foi forjado a partir da identificação das mentais e que permitiu o surgimento do narcisismo secundário em substituição ao período do narcisismo primário. Quando a criança era o seu próprio ideal, daí em diante o ego idealizado passará a ser objeto dos investimentos libidinais que nortearão o desenvolvimento e fortalecimento do ego. Vamos pensar também um pouco mais no que Freud tentou explicar para a gente dentro de todas essas questões. Freud fala que quanto às realizações pessoais, as minhas realizações, as suas realizações, a realização de cada ser humano, essas têm por base o ideal do ego, aquilo que queremos realmente como o equilíbrio para a nossa vida, como aquilo que vai trazer equilíbrio, não vai levar nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Quanto às realizações pessoais, nós queremos ter como base o ideal do ego, aquilo que pode trazer equilíbrio para a nossa vida, que foi forjado a partir da identificação, das identificações parentais e que permitiu o surgimento do narcisismo secundário em substituição ao narcisismo primário. Quanto ao narcisismo primário, nós olhamos para o narcisismo primário como a gente sendo o objeto, o centro das atenções. O narcisismo secundário, a gente começa a perceber que a gente não tem o trono, a gente foi destronado. E daí então a gente começa a perceber que nós somos amados pelas pessoas que nos cercam. Nós vamos ser forjados a partir das pessoas que nos oferecem amor também, que são as identificações parentais. E isso tudo permite esse surgimento do narcisismo secundário. Mesmo sendo destronados, continuamos sendo amados, mesmo não tendo aquele objeto do nosso amor, aquela fixação por uma única pessoa. E isso tudo vai ser substituído. Sai o narcisismo primário, entra o narcisismo secundário. Há uma substituição, mas não há um abandono. Quero frisar isso para você. Mesmo substituindo o narcisismo primário pelo secundário, os dois sempre estarão presentes na nossa história. Os dois sempre serão reais dentro de cada um de nós. Daí então, ou daí em diante, o ego idealizado passará a ser o objeto dos investimentos libidinais. A minha necessidade de satisfação e prazer, eu vou lançar tudo a partir dos objetos de investimento que nortearão o desenvolvimento e fortalecimento do ego. Eu vou agora lançar toda a minha questão libidinal, todo o meu objetivo de satisfação que eu preciso ter dentro de mim, para as pessoas que me cercam, para os meus parentes, para a minha família, para as pessoas que me amam. Eu não serei só o centro das atenções, mas eu entendo que quando eu amo, eu sou amado. Quando eu ofereço algo bom, eu recebo algo bom também. E é assim que passa a ser o desenvolvimento da nossa mentalidade. E isso é muito importante na construção da nossa história. Porque a nossa história não é construída em cima apenas daquilo que nós pensamos que é o correto.
Nós precisamos entender que as pessoas que participaram da nossa construção, ou da construção do nosso ego, do nosso eu, dos nossos princípios, elas também fazem parte da nossa história e nos ajudarão no forjar de toda a nossa história, no decorrer de toda a nossa vida. Nós não somos pessoas centradas tão somente em nós mesmos. Nós precisamos entender que existem pessoas que nos ajudam no forjar da nossa personalidade, no forjar do nosso caráter e no desenvolvimento de toda a nossa história humana. Próximo slide, a gente vai pensar em algo muito interessante que fala o seguinte: paralela e intrinsecamente ligado à evolução das nossas escolhas objetais e das nossas realizações, outro aspecto da personalidade derivado do narcisismo é a autoestima. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Mas olha só, para Freud, tudo o que uma pessoa possui ou realiza, todo remanescente de sentimento prematuro de onipotência, que foi sua experiência, que sua experiência tenha confirmado, ajuda a aumentar a sua autoestima. 1914/1974, página 115. E olha embaixo que eu coloquei, o significado de autoestima: apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Autoestima é apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Vamos pensar também um pouco mais nesse slide aí que você pôde receber. De maneira paralela, como você corresse por fora um pouquinho daquele pensamento já existente e intrinsecamente também alojado aí ou ligado a tudo isso, a evolução das escolhas objetais e das realizações, outro aspecto da personalidade que deriva do narcisismo é a autoestima. Algo que vem do narcisismo também é a autoestima na criança ou no ser humano. Para Freud, tudo que uma pessoa possui, tudo que uma pessoa realiza, todo o seu remanescente de sentimento prematuro, todo sentimento que ela desenvolveu na tenra idade de maneira prematura, de onipotência, que sua experiência tenha confirmado, que sensação de ter ou ser o centro das atenções ou de ter todo o poder na mão, tudo isso confirmado, ajuda na verdade a aumentar a sua autoestima. Ajuda a aumentar a sua autoconfiança, o seu apreço, a sua valorização que você tem quanto a você mesmo. Tudo isso ajuda, mas nem tudo isso é a construção do próprio eu. Freud ele fala que tudo isso ajuda a aumentar a autoestima, ajuda a construir o seu caráter, ajuda a formar uma bela personalidade com um caráter sendo construído nos padrões corretos. Ajuda, mas não é a base de tudo. Porque nós precisamos ver a autoestima como apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria. E isso também permite confiança nas próprias atitudes e pensamentos. A partir daí, é necessário sim a questão da evolução das escolhas objetais e das realizações, e outros aspectos derivados do narcisismo é a autoestima. E a autoestima vai estar presente também no narcisismo, porque ela é necessária. Porque tudo que você possui, porque tudo que você realiza ou vai realizar, todo o remanescente de sentimento prematuro de onipotência que sua experiência tenha confirmado para você, tudo isso vai ajudar a aumentar a sua autoestima. Tudo isso vai ajudar você a forjar melhor o amor próprio, mas sem exageros, sem você ter extremidades na sua vida, mas buscando uma autoestima com equilíbrio, entendendo que você confia nas suas próprias atitudes e pensamentos, entendendo que não podemos confiar no coração, porque o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, pense bem antes de você agir. Pense bem antes de você tomar
qualquer outra atitude. Então, vamos perceber isso de maneira completa, correta e coerente. Dentro disso, eu queria falar sobre a tríade da vida para você, para que você entenda isso melhor. Por que essa questão de autoestima é importante quanto à confiança nos próprios atos e pensamentos? A tríade da vida fala o seguinte: primeiro, nós pensamos, somos capazes de pensar sobre todas as coisas que acontecem. Depois que nós pensamos, nós transformamos pensamentos em sentimentos. Então, os que você pensa, pega o elevador, desce para o coração, é transformado em sentimento. E depois que é transformado em sentimento, você toma atitudes na vida. Essa é a chamada tríade da vida. Então, se você não tomar cuidado com o que você pensa, você vai acabar nutrindo sentimentos ruins. E tendo sentimentos ruins, as suas atitudes acompanharão os seus sentimentos, que estarão sendo, na verdade, corrompidos por um coração que está voltado para desejos ruins. Agora, se você pensa coisas boas, se você nutre bons pensamentos, pensamentos que te edificam, que não te atrapalham, você vai ter sentimentos bons, e tendo sentimentos bons, você vai ter atitudes melhores ainda. A tríade da vida é formada assim. A psicologia fala isso, a psicanálise fala isso, a psiquiatria fala isso. Então pense na tríade da vida. É necessário você guardar a sua mente, é necessário você proteger a sua mente, você ter a mente literalmente blindada quanto a pensamentos que não são edificantes. Mesmo você tendo sido construído num narcisismo primário, sendo construído a partir de princípios que não foram relevantes, não foram significativos para a tua vida, há o narcisismo secundário, onde você pode literalmente ser ajudado e essas questões melhoradas. Quando tudo isso que acontece, você pode realmente perceber que você não é o centro das atenções, você não é melhor do que ninguém, mas você tem pessoas que te amam, pessoas que te ajudam e pessoas que te impulsionarão a viver uma vida melhor do que aquela que você tem. Então, olha só, o próximo slide fala o seguinte, ainda sobre a questão quando a gente fala sobre autoestima. Presta atenção aí o que fala. Essa também é aumentada, segundo ele, quando se é amado. Mostra assim que a autoestima depende de 3 aspectos. Olha os 3 aspectos que a autoestima depende. O primeiro deles é o resíduo mesmo do narcisismo infantil. Existem resíduos do narcisismo infantil que você traz para a sua vida, que isso vão também mexer com sua autoestima. Então existem muitos resíduos lá do narcisismo infantil que você traz para a sua vida adulta e para a sua vida também no decorrer de toda uma história. O segundo deles decorre das realizações do ideal do ego, que corroboram a onipotência infantil. O segundo decorre dessas realizações aí do ideal do ego, que corroboram com a onipotência infantil. O que é onipotência infantil? Quando a criança entende que ela tem todo o poder, mas ela teve um conflito com a onipotência paterna, lembre-se disso, que foi ensinado aos pais. Então essas realizações do ideal do ego corroboram com a onipotência infantil, ajudam, somam e ajudam dentro até mesmo de um conflito a chegar num denominador comum para ver o que é o melhor para o desenvolvimento daquela história. E o terceiro, como diz o slide aí, provém da satisfação da libido objetal, ou seja, de relações amorosas e de relações satisfatórias. Provém da satisfação da libido objetal, daquilo que você tem como objeto de prazer, de desejo, de satisfação, ou seja, a relação amorosa satisfatória, aquilo que vai trazer satisfação para você em realização a amor. Cuidado quanto à leitura que você faz, que ela pode ser muito arriscada e complexa. Por que eu te falo isso? Porque eu não sei se você percebeu, mas em todas as minhas falas, quando eu falo de libido, eu tenho a preocupação de falar para você que libido não está ligado apenas à sexualidade ou prazer. Mas libido é satisfação por aquilo que você pode entender como satisfação na vida, ou prazer na vida, ou prazer na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções.
Libido não está ligado a sexo tão somente. Libido é o prazer que nós temos pela vida, a satisfação pela nossa vida por completo. Próximo slide diz o seguinte: quando o indivíduo não consegue realizar-se, tende a fazer grandes investimentos naquilo que possui a excelência que falta ao ego para torná-lo ideal. Freud fala isso, 1914 a 1974, página 18. No neurótico, a sua cura, a sua condição para a felicidade é encontrar esse outro investimento das excelências que ele não pode atingir. Vamos pensar um pouquinho aí nesse slide. Ele fala o seguinte: quando o indivíduo ele não consegue se realizar, ele faz muitos investimentos naquilo que ele possui, naquilo que ele entende que possui a excelência que falta ao ego para tornar ideal. Então ele investe naquilo que é o objeto dele de prazer. Ele investe naquilo que ele pensa que ele não está aperfeiçoado, para que aquilo que falta na excelência do seu ego, para torná-lo ideal, ele vai investir naquilo dali para se sentir completo, pleno, realizado quanto à questão da sua satisfação, do seu prazer, daquilo que ele entende como bom. Então, no neurótico, a sua cura, a condição para a felicidade é encontrar esse outro investido das excelências que ele não pode atingir. É ele investir em outras coisas que melhore essa sensação de libido dele, de prazer pela vida. Então ele vai tentar se encontrar buscando a todo custo satisfazer todos os seus desejos e todas as suas realizações. Por que as pessoas hoje buscam no sexo a realização de todo prazer? Porque o sexo dá a falsa sensação de um prazer, mas que é um prazer momentâneo. Tanto é que a gente sempre fala que quando se faz sexo sem ter uma ligação amorosa, você tem uma satisfação momentânea, mas você não tem um prazer contínuo. Você sacia a sua necessidade fisiológica momentânea, mas daqui a pouco você quer aquilo de novo, quer aquilo outra vez e se torna um compulsivo sexual. Por quê? Porque você vê no sexo a realização libidinal, a realização do seu prazer, mas você não sabe definir o que é um prazer momentâneo do que é uma satisfação contínua e constante. Satisfação continuada e constante na tua vida. É por isso que as pessoas procuram no sexo a satisfação libidinal, a satisfação da libido, porque traz um prazer momentâneo e te traz a falsa sensação de realização, de prazer que não é totalitário, é apenas naquele momento. Então, a satisfação da libido, ela se dá quando realmente você encontra prazer, mas um prazer continuado, uma satisfação continuada que não é interrompida em momento algum e não apenas numa prática, mas numa postura, numa posição de vida. E a posição de vida traz uma realização para a nossa história. Uma postura na vida traz uma realização para todos os acontecimentos da nossa existência na face da Terra. Tá ok? Então, Freud conclui, o próximo slide fala isso, o seu grande ensaio de 1914, mostrando que, para além da importância do estudo do narcisismo e suas derivações para a compreensão da psicologia individual, esse se presta a grandes possibilidades de compreensão para a psicologia de grupo. Estava aberto, assim, o caminho para o desvelamento das relações humanas. Pela primeira vez, o amor deixava de ser objeto dos escritores e filósofos para se inscrever no território da ciência pelas portas da psicanálise. A psicanálise, na verdade, ela se aprofunda em estudar as pessoas com comportamento narcisista para mostrar que todos nós carregamos dentro de nós um pouco de narcisismo, seja num processo primário, secundário, seja na construção do eu, no ideal do eu ou em qualquer momento da vida. Mas todos nós carregamos isso, porque entendemos que isso se faz necessário, até mesmo quanto à autoestima e até mesmo quanto à construção do amor próprio. Mas que nós não devemos apenas focar nos outros o nosso objeto de prazer. Nós precisamos entender
que o prazer, ele não se constitui em si próprio. O prazer está na maneira como você vislumbra a vida e na maneira como você entende que pode viver de uma forma completa, plena, e não apenas em partes ou em objetos onde você tenta uma realização pura e completa dentro daquilo que você sente necessidade. Que tenhamos ainda um tempo significativo. Te agradeço por esse tempo que você gastou comigo, e no próximo tempo e no próximo momento a gente vai estar fechando todas essas questões sobre a aula de narcisismo. Beijo no teu coração e obrigado por você caminhar comigo. Deu quanto?